tudo bem? Estamos começando mais um episódio da série Conselho de Mulheres, uma iniciativa do CRA São Paulo em parceria com a organização WCD Brasil. Aqui nessa série eu converso com administradoras, conselheiras, que também fazem parte da organização WCD Brasil, sobre a importância da ampliação da participação feminina nos conselhos de administração aqui do Brasil e do mundo de uma forma geral. Hoje eu tenho o prazer de receber a administradora Rossana Sadir. Ela que é uma especialista estratégica e conselheira em diversas empresas. Vamos lá. Presidente do Conselho da Eletromec e conselheira em diversas empresas, como eu já falei, Grupo Tata Uruguai, Rentcars, SPAC Crescera, Insider Latam e Obra Max. Tudo bem, Rossana? Tudo ótimo, Maria Rita. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui em casa, no Conselho de Administração, para mim, administradora há tantos anos. Prazer todo nosso. Há quantos anos já? Você se importa de falar para a gente? Imagina, esse ano eu faço 32 anos de formada. Maravilha. Me formei em 91 na FEA USP e depois eu sou conselheira, eu sou administradora ao quadrado, então pela FEA na graduação e depois MBA da Bocconi na Itália e Kellogg nos Estados Unidos. Maravilha. Inclusive eu quis te perguntar, fazer essa indelicadeza de perguntar quantos anos de formada, porque você construiu uma carreira muito vasta todos esses anos com uma experiência muito marcante no exterior, Você é brasileira, com raízes argentinas. Isso mesmo. Como já nos adiantou, fez suas pós-graduações no exterior e morou em 8 países. É isso aí. Como é que essa multiculturalidade que você adquiriu te ajudou a construir a sua liderança, principalmente o desafio de liderar equipes tão diversas, Olha, é uma das minhas grandes paixões, viagens e aprender de diversas culturas. Então, para mim, o fato de ter morado em outros países sempre foi uma vivência que eu tirei muitos aprendizados. Eu morei estudando na Itália, nos Estados Unidos e na Suíça e trabalhando em vários países, em especial da América Latina. Trabalhei também nos Estados Unidos, mas na Argentina, na Colômbia, no Chile, no Equador e no Brasil, obviamente, aí estão os 8, Então, meus pais são argentinos, eu tenho origem argentina, sou casada com um argentino e trago essa cultura muito forte, enraizada latino-americana. O fato de ter morado em 4 países, fora o Brasil, da América Latina, me fizeram aprender que nós latinos não somos uns, Então, os americanos, em especial, se referem a nós como os latinos, Uhum. Mas, realmente, a cultura latina é muito diferente de país a país. Seja até mesmo a língua é diferente, Mas, principalmente, a forma de trabalhar com cada um deles. E na questão de liderança, em especial, tem até uma professora de INSEAD, que chama Erin Meyer, que ela dimensiona a cultura organizacional e de cada país em 8 dimensões. E essas dimensões te ajudam, como líder, a como se relacionar com as pessoas, E essas dimensões são como comunicação complexa ou direta, Então, quando você vai dar um recado, você tem que florear ou você vai direto ao ponto. Como é que você dá feedback? Como são as relações hierárquicas, Elas obedecem à hierarquia ou elas são mais fluídas? Então, nessas 8 dimensões, eu até dei muitos cursos falando sobre fazer negócios na América Latina e explicando como você se posiciona de maneira diferente de acordo com o país em que você está. Então, quando eu fui morar na Colômbia, eu brinquei que eu sou de origem argentina, nascida no Brasil e educada na Colômbia, porque os colombianos são super conflict avoidance, Eles não gostam de briga, então eles te respeitam muito, eles não entram em confronto e são super educados e polidos quando falam com você. No Chile, eles já são mais hierárquicos, Então, quando você dá uma orientação, uma diretriz, ninguém te diz não estou de acordo, todo mundo segue o que você fala, mesmo quando não acredita. E são muito desconfiados, então você tem que angariar a confiança. A Argentina é a Itália, Então eles são super diretos, agressivos,
falam brigam com você e dali a 5 minutos saem para tomar um café, nada aconteceu. Então são essas nuances que fazem com que você, conhecendo as pessoas, aprenda como liderá-las de uma melhor forma. E qual você se identifica mais? Eu acabei me identificando com todos. Eu acho que nós somos, na verdade, um quebra-cabeça, né? A gente vai se munindo de ferramentas em cada um desses lugares. E o fato de ter passado por cada um deles me fez aprender e refletir muito sobre cada passo do meu desenvolvimento. Então eu me considero um resultado de todos. Muito bacana. Bom, gente, a Rossana ela é responsável pelo crescimento estratégico de várias empresas. Eu separei aqui algumas empresas por onde ela passou, que foi um sucesso surpreendente, né? Você chegava sempre com uma meta a bater e acabava até superando essa meta. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esse momento. Ela passou pela McKinsey, Monsanto, Abril, Avon. A Avon foi no exterior, né? Isso, no Chile. Eu morei pela Avon na Colômbia, no Equador e no Chile. Eu sei que tem uma passagem muito significativa nessa sua passagem pela Avon. Gostaria que você falasse para a gente. Perfeito, perfeito. Olha, eu tenho uma carreira de 25 anos como executiva, né? Então metade desse período foi em estratégia. Então aí foi a McKinsey, Monsanto, Editora Abril e a Avon aqui no Brasil e na Colômbia como diretora de estratégia, depois diretora de estratégia para a América Latina digital. O CEO que vem da área comercial, ele olha muito top line, então ele se foca em estratégias de crescimento, em estratégias comerciais, posicionamento, reputação de marca, todo o que foca muito no top line, né, nas vendas. Como eu venho de estratégia, para mim sempre foi uma questão de olhar onde estão as oportunidades, então chegar a fazer um diagnóstico e planejar os vários caminhos estratégicos que a gente pode seguir. Então, muitas vezes eu falei, nossa, só me deram abacaxi ao longo da minha carreira. E eu parei um dia e pensei, será que me deram ou será que eu desenvolvi os abacaxis, né? Porque sim, na verdade te dão desafios e o que você faz desse desafio é muito do seu DNA. Então eu trabalhei em operações que exigiram turnaround, que foi no Chile, por exemplo, crescimento acelerado, no Equador, quando a gente cresceu 80% em 2 anos. Na Amway também nós crescemos uma média de 15% a 20% em todos os anos. Desenvolvimento de novos modelos comerciais, transformação digital. Então sempre foi aquele momento, ver onde estão as oportunidades e levar a companhia para essa transformação, olhando o longo prazo, né? Que a eficácia de poder realizar essa transformação você não consegue em menos de 2 anos e entregando resultado todos os anos top line e bottom line, né? Então esse é o grande desafio. E quando você virou a chave, né, deixou um pouco de lado, não sei se eu posso usar essa expressão, a área executiva e passou a ser conselheira. Quando surgiu o interesse em se tornar conselheira? Há 3 anos atrás eu saí da Amway e comecei a perseguir oportunidades em conselhos, né? Então isso aconteceu realmente depois dessa carreira que eu falo que são 3 ciclos, estratégia, CEO e conselheira. E como conselheira, as competências que a gente desenvolve são muito diferentes, né? Como CEO, você tem que estar sempre na liderança, dando à frente a diretriz, a orientação, etc. para a companhia. E eu, como CEO, sempre disse que eu era um agente de transformação. E brinco que o CEO, ele é como Brasília. Sabe, Brasília você tem o Congresso e a Câmara, né? Então a Câmara é voltada para baixo e o Senado é voltado para cima. Então o CEO é como a Câmara. Você está preocupado com o seu setor, você está preocupado com seus concorrentes, com as suas estratégias, com as suas metas, com as relações para cima, para baixo, para os lados. Você tem todo a sua dinâmica de mercado e de empresa que você tem que gerir. Então você está nessa bolha olhando muito para esse seu universo. Como conselho, o fato de você estar em vários conselhos, vários setores, várias empresas com estágios
de maturidade, crescimento, estratégias diferentes, né? É como você está no Senado. Então, você vira um radar de quais são as tendências, as boas práticas e o que está acontecendo lá fora e pode trazer isso para a empresa. Então, o fato de eu ter sido Câmara olhando para baixo e agora ser Senado olhando para cima, acho que na hora em que você junta essas duas esferas, você se transforma um profissional mais redondo e mais completo. Excelente. E quais são as principais discussões hoje dentro dos conselhos? Você que atua em conselhos internacionais, em conselhos nacionais, o que é que você pode falar para a gente? Olha, eu diria que são 5 os principais temas que a gente trabalha nos conselhos, realmente em todos os conselhos, né? O primeiro são estratégias de crescimento. E estratégias de crescimento, independente se você está crescendo ou não está crescendo. Os que não estão crescendo, buscando um turnaround e crescimento, e os que estão crescendo, olhando quais são as novas vertentes. Então, hoje tem muita discussão de onde estão as novas avenidas de crescimento, seja novos produtos, novas categorias, novos canais de venda ou negócios adjacentes. Então, o que eu tenho visto muito é essa busca de, bom, a gente está nesse caminho, esse caminho está sendo trilhado, está dando certo, como é que a gente consegue ampliar esse crescimento e ampliar nossa atuação? Então, esse é o ponto número 1 e tem grandes implicações internas dentro da empresa. Porque dependendo quais são as avenidas que a gente escolha, a gente precisa de novas competências, estruturas, tecnologia, cultura, né? Então, você tem que aqui olhar esse universo interno e dizer onde que a gente está pronto ou não, onde que a gente tem que buscar ajuda de fora, trazendo competências ou trazendo parcerias, né? Então, esse é o primeiro tema, estratégias de crescimento. O segundo, que também é um tema muito presente, é investimentos versus capital. Então, se você está falando de crescer e já está olhando essas novas avenidas, todo crescimento exige investimento. Então, qual vai ser essa estrutura de capital? O que vem internamente, seja por aporte de capital dos acionistas, seja também o que eu olho muito por oportunidades de liberação de fluxo de caixa, né? Através, principalmente o que eu mais olho é o working capital, né? Então, você tem hoje muitas empresas com altíssimos estoques, com uma defasagem em contas a receber e contas a pagar. Então, essa é uma fonte de financiamento importante. Se você consegue reduzir de 300 para 100 dias o seu estoque, você libera um capital importante, né? E também, obviamente, recursos externos. Como é que está a nossa posição de endividamento? Ela está muito arriscada? Não está? Como é que está o nosso custo de capital? Os investimentos vão ser maiores ou menores do que o custo de 13,75, né? Que está a Selic mais 3,5, 4 que cobram os bancos, né? Então, esse é um segundo tema. Investimento e estrutura de capital é muito importante. O terceiro é um tema que a gente discute muito, que é ESG, né? E ESG é uma agenda difícil. Todas as empresas sabem que elas têm que investir em ESG. Mas fica a discussão de que, primeiro, é modismo ou é uma condição inerente e importante, um fator crítico de sucesso para a sua perenidade. Para mim é um fator crítico de sucesso, eu não tenho dúvida. E aí é o passo seguinte, como é que você trabalha ESG de maneira a trazer isso não como uma responsabilidade corporativa, não como filantropia, mas como algo inerente à missão, propósito e operação da companhia, né? Eu sou diretora de impacto no Young President Organization, o YPO, que é uma organização de 34 mil presidentes em todo o mundo, 1.100 no Brasil. E essa é uma discussão muito importante, porque a gente tem que sair da visão de ESG como abraçar a árvore,
para ir para uma visão de ESG como motor de crescimento e oportunidade de negócio. Bom, e fora ESG, né, os outros dois temas que a gente tem trabalhado muito em conselho são, o quarto é riscos, né, e riscos, a gente fala que esse mundo é um mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tem gente que fala que é uma muvuca, mas sim, a gente é um mundo de constante transformação. Então, estar atentos aos riscos inerentes da companhia e externos é fundamental. E isso a discussão de riscos eu acho complexíssima. Primeiro porque eu tenho uma natureza, eu acho que é própria da natureza humana, extremamente otimista. Eu costumo mais olhar as oportunidades do que as ameaças, né? Então, você ser capaz de identificar e classificar o risco de acordo com a sua probabilidade e impacto é muito, muito importante. Ainda mais o que a gente tem visto face os riscos que têm colocado muitas empresas em perigo de continuidade, né? Seja riscos cibernéticos. Em uma das empresas que eu era conselheira, a gente perdeu uma ação e ao perder essa ação colocava em risco inclusive a empresa poder entrar em RJ, então a gente teve que entrar com uma nova captação, estrutura de capital. Então você vê, e a gente nem viu essa ação vindo, a gente achava que a probabilidade era mínima e estava fora da nossa matriz de risco, né? E podia ter colocado a empresa em RJ. Então, ser capaz de olhar internamente, fazer essa matriz, identificar, mesmo que seja baixo, mas ter um plano de contingência é vital. E o quinto, que eu coloco não por último, mas porque também é outro tema bastante controverso, é a questão de tecnologia, né? E a gente tem que estar muito aberto não só em olhar o que está acontecendo lá fora, mas em fazer as pontes e tecer todas as tendências lá fora com a realidade da própria empresa, né? Até a pandemia, eu costumava dizer que existiam 4 etapas de uma transformação digital, que a primeira era a inclusão digital, então você trazer a empresa para a web, mudando processos, por exemplo, trazendo pedidos para dentro da web ou trazendo automação, que seja. A segunda é inteligência não artificial, mas inteligência dentro do seu espectro, né? Porque na hora em que você inclui, você tem que entender como aumentar a atração, a retenção e a produtividade dos seus clientes internos e externos. A terceira, eu que venho de 15 anos de venda direta, é social selling, né? Então, esses clientes, como é que você faz com que eles sejam os promotores, que eles tragam novos clientes e ampliem a sua base? E a quarta é o ecossistema, como é que daí você traz parcerias para ir podendo trabalhar a sua estratégia de crescimento. Então, até recentemente, eu acho que tudo vinha um pouco nessa trilha de etapa atrás etapas. Hoje, a gente está vendo o ChatGPT. Ele pode entrar em qualquer uma dessas etapas, né? Então, a gente começa a ser desafiado com um pensamento não linear e mais caótico, que você tem que... Eu que sou muito estruturada, venho de escola McKinsey, né? Que você põe caixinhas e matrizes em tudo. Como é que você rompe essas linearidades e traz maior fluidez na análise de oportunidades, né? Para não se perder no meio de tantas inovações, né? Para você, qual tem sido, então, um grande bloqueio, um grande desafio para as empresas construírem negócios mais sustentáveis? Eu acho que a gente fica... Eu acho que ESG eu falo que você tem 3 etapas para perseguir, para poder realmente implementar ESG. A primeira é dizer por que é importante, né? A gente tem que implementar por quê, né? E eu acho que a gente está muito ainda nessa primeira etapa, né? O que é ESG, quando é importante, como deve ser feito, tudo isso é a primeira discussão, e eu ainda sou muito convidada para ir em eventos, discutir diversidade, discutir a emissão de carbono, discutir todas essas questões que para mim já não são mais... É como dizer, uma empresa tem que dar lucro ou não tem que dar lucro? Uma empresa listada na bolsa tem que dar lucro ou não tem que dar lucro? Tem que dar lucro, tem que mostrar resultados, porque o acionista espera os resultados.
Então, da mesma forma, a sociedade espera que a empresa gere esses resultados de uma maneira sustentável. Então, essa é a primeira fase. A segunda são os indicadores, né? Então, as pessoas começam a perguntar, bom, então vamos colocar indicadores de ESG. Quantas mulheres estão na empresa, quantas em posições de liderança, quantas a gente está trazendo, como estão nossas emissões de carbono. Então, as pessoas começam a colocar indicadores para se medir. E a terceira é, quando é que esses indicadores e essas medições passam realmente a ser a cultura, o comportamento e a operação da empresa, né? Eu acho que esse é a grande mudança que a gente tem que ter. E acho que a gente está bem longe disso, porque recentemente, essa semana, inclusive, eu moderei um painel sobre impacto com a presidente da Quintessa e o presidente da Klabin, num grupo de vários presidentes de empresas. Uhum. E a gente fez algumas perguntas, a gente fez 4 perguntas, né? A primeira é, quem tem em suas empresas metas ESG estabelecidas? E aí, digamos que da plateia, mais da metade levantou a mão. A segunda pergunta era, dessas metas ESG, quantas são integradas à estratégia da empresa? Sobraram uns 5, né? Menos de um quarto. Quem tem programas de inovação aberta relacionadas a ESG? Ninguém. E quem possui programa de remuneração variável atrelado a indicadores ESG? 1 ou 2. Né? Então, aí que você começa a ver o quanto aquilo é meio que algo que eu vou perseguir mais superficialmente, e quanto aquilo começa realmente a impregnar a própria companhia, né? E eu acho que esse é o nosso grande desafio como conselho, trazer isso para impregnar, e oportunidades existem, né? Tem conselhos em que a gente discute, por exemplo, como ganhar dinheiro com energia limpa. Uhum. Como ganhar dinheiro, seja gerando, seja economizando. Sim. Via energia limpa. Então, isso já é um motor de crescimento ou uma oportunidade de negócio. Em outros, em que estão em franca expansão, a gente está olhando as comunidades. Como é que você desenvolve e educa a comunidade para trazer colaboradores e consumidores para a empresa, né? Resíduos. Como é que você trabalha o lixo para ganhar dinheiro com lixo? Você ganha dinheiro com lixo, né? Seja gerando energia, seja reciclando. Sim. Então, dentro da própria discussão de ESG, existem muitas oportunidades que começam com abraçar a árvore e evoluem até verdadeiras transformações. Até transformações que são benéficas a todos, né? À sociedade, ao ambiente e aos acionistas. Se a gente traçar uma linha de comparação, uma linha comparativa entre empresas brasileiras e empresas que você tem um conhecimento, que você já transitou, já trabalhou, que você é conselheira, ou então que você acompanha mesmo o desenvolvimento, nós estamos atrasados ou estamos caminhando lado a lado, né, com essas empresas que estão à frente do seu tempo em relação a ESG? Olha, Marita, eu acho que a gente é muito heterogêneo, aqui dentro e lá fora. Aqui dentro eu vejo companhias que fazem trabalhos maravilhosos, maravilhosos. E eu mesma fui conselheira no Grupo Baumgart, que é do Shopping Center Norte, Veda City. Eles fazem um trabalho excepcional. A gente certificou esse ano as duas. Eu era do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade, bem no olho do furacão, né? E as duas empresas se certificaram como empresas B esse ano. A gente tem feito um trabalho de comunidade porque está sendo criado um Cidade Center Norte, né? Então, trabalhando com a Sabesp, com o Sebrae, com a Prefeitura, vendo como integrar o projeto Singapura e a favela à cidade para gerar os futuros vendedores, recepcionistas, seguranças, administrativos, todo o público que você precisa para o crescimento da cidade, né?
Você tem exemplos como Natura e Boticário, que tem feito ações também muito positivas. Você tem empresas como Gerdau, como as grandes empresas brasileiras, todas estão nessa pegada. E nem falar, eu fui conselheira de Furnas, né? Nós no Brasil temos 93% da nossa energia no Brasil vem de fontes renováveis, né? Então, a energia do Brasil já é uma energia limpa. E há preocupação em avançar na energia solar, na energia eólica, no hidrogênio verde. Então, tem muita preocupação e um grandíssimo potencial. O Brasil tem o potencial de ser um tremendo motor dentro dos países, no mundo, né, para o ESG. A gente pode se destacar como ESG porque, além da Amazônia, a gente tem um monte de recursos naturais, né? Então, eu acho que o Brasil não tem que se olhar nessa agenda como patinho feio, não. Rosana, fala pra gente, já que a gente está falando um pouco de tecnologia, a gente vê algumas empresas se sentindo muito ameaçadas, né, pelo avanço tecnológico. A gente tem aquele mito que a inteligência artificial vai roubar alguns trabalhos, né, de humanos. Como é que você vê isso? Como é que você está vendo a chegada da inteligência artificial, principalmente dentro dos conselhos? Como é que pode otimizar o trabalho de vocês? Olha, esse é um tema em que todos estamos dizendo não sei, né? Acho que é uma das palavras, a gente até brincou no South by Southwest, que muitas de nós fomos esse ano, e a White Rabbit fez uma apresentação posterior em que começava com todos dizendo não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Então, dizendo que esse era o ano do não sei. E eu acho que dá até um alívio a gente poder dizer isso, né? E eu acho que é um alívio e eu acho que é uma porta. No momento em que você diz não sei, você se abre para pensar tudo em uma folha de papel em branco. Em todas as possibilidades. Em todas as possibilidades. Então, acho que a gente está justamente nesse momento de olhar a folha de papel em branco e analisar o quanto a gente quer e consegue ir em cada uma dessas vertentes. Eu acho que as oportunidades são inúmeras e não me preocupa só o agora, mas o amanhã, né? Então, uma das questões que eu mais me preocupa é a questão de educação, né? Mas eu sou mãe de 3 e eu falo, será que os meus filhos estão preparados? Eu estou onde eu estou e eu vou navegar por onde eu estou, mas será que eu estou preparando para essa realidade? A minha filha do meio estuda medicina. E eu sempre fico para ela, você tem que pensar numa carreira dentro da medicina que a inteligência artificial não vai entrar, né? Que as máquinas não vão dominar, que vai precisar de muita interação humana. Então, assim, a gente pensar em nós mesmos, o quanto a gente tem que se desenvolver e o quanto a gente tem que ir buscando ser a master, né? E não a vítima. Dentro dessa corrida tecnológica é o vital. Absorvendo assim tudo que você está falando, a gente está no meio dessa corrida tecnológica, mas a gente ainda está aqui hoje falando sobre algumas situações que poderiam não existir mais, como essa questão da diferença de gênero entre as empresas, né? Essa diferença salarial, a dificuldade de ver mais mulheres na liderança. Não é à toa que nós estamos aqui com essa série para justamente falar sobre a importância de ter mulheres em conselhos. Como é que você vê entidades como a WCD, né, Brasil, é uma entidade mundial, mas a gente vai pegar o braço aqui do Brasil, nesse processo, né, de ajudar nesse fortalecimento, agregando personalidades como você e outras conselheiras que também fazem, né, esse mutirão em prol dessa causa? Olha, para mim a WCD foi bastante determinante em vários momentos da minha carreira. Eu fui puxada pela WCD. Em 2017 eu fui da segunda turma de mentoradas, né? Para falar de conselhos quando isso não estava ainda na minha agenda, né? Eu estava em pleno furacão de CEO dentro da minha câmara, olhando para baixo, e aí vieram me falar, olha, você não quer participar de um grupo para preparar mulheres para conselho? E eu falava, mas, sei lá, vamos,
né? Vamos embora. Mas não estava na minha agenda. Acho que agora já está na agenda de muita gente, né? Assim, 6 anos depois já é uma coisa que é latente, mas naquele momento era muito proeminente. A WCD começava, eu já fui parte desde o começo, mas bem naquele momento foi determinante para começar a formar as futuras conselheiras, né? Então, hoje eu já acho que estamos no programa 8 de mentoria. Então, cada turma teve no mínimo 20 pessoas, depois foram 40. Então, já se formou um contingente de executivas que já aprenderam sobre governança e estão se preparando para essa jornada, né? Então, acho que por esse papel fundamental, a parte de relacionamento interno nosso, de umas nos conhecermos, hoje nós, dentro do universo de conselho feminino, nós nos conhecemos muito. Então, aí facilita as indicações. E essa fortaleza, no momento em que você se fortalece como grupo, você também se apresenta como grupo. Então abriram muitas portas para headhunters, para empresas, para outros conselheiros masculinos, presidentes de conselho, etc. E aí você começa a entrar, não como indivíduo, mandorinha, sozinha, mas como grupo e adquirir essa força e esse network que possibilita, né? Também até trazendo oportunidades. Então, dos meus conselhos, 2 vieram pelo WCD. Eu sou conselheira do grupo Tata, que representa o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na líder de varejo do Uruguai, com agenda de crescimento econômico, ambiental, social e governança, né? Só isso. Só isso. Essa oportunidade veio pelo WCD. E quando eu entrei no Grupo Baumgart, também veio pelo WCD. Então, você trazer oportunidades de fora te ajuda muito. E criar consciência também, né? Então, a gente tem promovido, muitas associações têm promovido a consciência de quão longe a gente está. E que não fica com esse negócio, é muito mimimi. É muito mimimi, mas na hora que você vai ver, dentro da B3, dentro da Bolsa Brasileira, que estão listadas menos de 300 empresas e das maiores e mais bem estruturadas do país, 45% não tem nenhuma mulher. E mais de 30% só tem uma. Então, você vê que ainda é uma jornada que a gente está traçando. E esses indicadores, eles vêm a tirar a subjetividade e digamos, a questão de que não é aqui que a gente está querendo ser ideológico, é uma questão factual e real, né? Então, como é que a gente navega junto e constrói essa jornada? Não, eu sempre brinco que não é uma questão de ser ativista, de queimar sutiã e dizer vítimas e algozes. É uma questão de ser ativadora, de ser transformadora de pessoas e poder formar essas pessoas para que a gente transforme a sociedade. Isso mesmo. A gente sabe que alguns vieses acabam sustentando, né, essa situação que a gente está hoje aqui debatendo, a falta da participação feminina no mercado de trabalho, principalmente em cargos de liderança. Rossana é um exemplo que sai, né, dessa linha, 3 filhos, mãe de 3 filhos, e durante as gravidezes foram 4 promoções, não é isso? Como é que você lidou com a maternidade, que é um dos vieses, né? A maior parte das pessoas, eu acredito, que acha que quando a maternidade chega no momento da mulher, meio que a dedicação tem que ser toda para os filhos. Mas você conseguiu dar conta da família e também de estar em posições privilegiadas e responsáveis, como a de CEO que você acabou de falar para a gente. Como é que foi esse momento para você? Olha, eu digo que não existem mulheres maravilhas, existem ligas da justiça, né? Então, eu dei conta porque eu tive todo um apoio dos meus maridos, o primeiro e o segundo, dos meus pais, família. Uma rede, né? A empresa é uma rede. A gente não tem que carregar o mundo nos braços. Eu acho que isso é muito, muito nosso, das mulheres, né? A gente acha que a gente tem que fazer tudo sozinha. Não, a gente tem que admitir que a gente é vulnerável e que a gente precisa do apoio externo e trazer esse apoio. Eu, efetivamente, fui promovida 4 vezes em 3 gravidezes. Minha primeira posição de diretoria, eu estava grávida de 8 meses.
E minha primeira posição como CEO, meu terceiro filho tinha uma semana de nascido. Os meus chefes me ligaram e eu achei que fosse para me parabenizar uma semana depois do menino nascer. E não, era para me oferecer se eu queria assumir como CEO no Uruguai. Eu morava na Colômbia, tinha vindo ao Brasil uma semana antes dele nascer para tê-lo no Brasil. E aí uma semana depois me ofereceram o Equador. Então eu negociei, eu vou para o Equador, mas para os primeiros 3 meses eu vou e volto para a Colômbia todo fim de semana para deixar as crianças e levo uma babá. Então assim, levei uma babá, que eu nunca tive babá, mas nesse momento eu precisei. Precisava desse apoio, né? E eu fazia Quito, Medellín, toda sexta-feira à noite saindo às 5, chegando em casa à meia-noite, então eu saía às 5 da tarde, passava por Bogotá, chegava em Medellín meia-noite, e domingo saía às 5 da tarde de casa e chegava à meia-noite em Quito, né? Então eu fiz isso por 3 meses até as crianças irem, os 2 mais velhos, se mudarem comigo para o Equador. Então eu brinco que eu fiz o Daniel na Colômbia, tive no Brasil e amamentei no Equador, né? Foi uma jornada. Mas eu acho que isso foi possível primeiro, porque eu tinha muito claro quais eram os meus sonhos, né? Eu fiz com o meu ex-marido nosso planejamento estratégico pessoal, né? Vindo de estratégia, os dois, falaram, vamos fazer nosso planejamento estratégico pessoal. E aí a gente definiu quais eram as nossas metas profissionais, as nossas metas familiares e as nossas metas individuais. E como metas familiares queremos uma expatriação, queremos que as crianças tenham uma experiência internacional. Saiu para mim, não saiu para ele, ele me acompanhou, né? Mas era uma meta familiar. Queremos um terceiro filho, então foi uma meta familiar. E eu queria ser CEO na minha meta profissional, então na hora em que você combina tudo isso, o fato de você, como família, deixar claro quais são suas expectativas, né? Essa é uma frase que eu digo sempre, né? Que satisfação é uma equação matemática. Ela é igual a resultados menos expectativas. Se você tem claras as suas expectativas, você corre atrás dos resultados e você fica satisfeita, né? Então, aí, tendo claro quais eram as nossas expectativas pessoais, profissionais e familiares, a gente montou o nosso plano, né? Plano familiar, porque na verdade tudo passa pelo apoio familiar. E aí deu certo. Bacana. Que bom ouvir você comentando isso com a gente, compartilhando essa experiência com a gente, que eu acredito que muitas mulheres que estão nos assistindo passam por esse momento da maternidade, né? E durante o auge do momento no mercado de trabalho e ficam com essas dúvidas e às vezes se sentem até culpadas. Você passou por isso? Sentia essa culpa de estar... principalmente nesses 3 meses iniciais, né, que você precisava deixar os filhos num país, viajar para outro. Como é que você lidava com isso? Acho que culpa é inerente ao sexo feminino, a gente carrega desde Eva e vai continuar carregando, né? Mas a minha forma foi realmente foi por essa equação estabelecer expectativas, né? Então eu sempre mantive um scorecard, que eu brinco, né? Vou chegar em casa todo dia às 7 da noite e não vou me conectar com nada até às 9h30. Então, para mim, as crianças sabiam que eu chegava em casa às 7 horas. Eu chegava, deixava o celular de lado, o computador, e eram 2h30 totalmente dedicadas a eles, a brincar, a ver lição, a jantar juntos, a dar banho, a estar com eles, né? A ver o que fosse, quer ver um filme, quer fazer isso, a gente brincar e estar juntos, né? Então ter esse tempo de qualidade, fim de semana sempre também conjuntamente, mesmo quando eu ia e voltava, como eu antecipei 1 mês minha licença maternidade, eu fechei 1 semana por mês, nesses 3 meses, que eu ficaria em Medellín com as crianças. Então, essa semana, eu ficava 3 semanas fora, indo e voltando, e essa semana que eu ficava lá, eu me dedicava muito a eles, né? Então, assim, acho que a gente sempre vai ter culpa, a gente sempre vai dizer, eu devia, né? Porque a gente olha sempre mais o que a gente deixou de fazer do que o que a gente fez a mais, mas a gente tem que aprender a lidar com isso.
não é uma questão de negar e dizer que não existe, não é uma questão de negar e dizer eu vou conseguir superar, mas isso é o que eu te dou, e ao saber o que você é capaz de dar, também já se alinham as expectativas de parte e parte, né? Muito bacana, Rossana. Bom, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa, mas antes da gente se despedir aqui da Rossana, eu vou te pedir uma dica de leitura. O que é que você preparou para a gente? Olha, nós acabamos de lançar um livro, na verdade 3 livros, tá? Mas o volume 1 e 2 de um livro Uma Sobe e Puxa Outra. Eu faço parte de uma organização de mulheres, somos 360 mulheres altas executivas e empresárias de vários setores, e nós compilamos vários capítulos em 2 volumes, que o volume 1 e 2 de Uma Sobe e Puxa Outra, são 113 autoras. E esse livro é muito voltado ao empoderamento feminino. Então tem muitas que contam as suas histórias e momentos de dor e superação. Eu, por exemplo, dou dicas para poder crescer na carreira, né? Então eu digo que você tocou um dos temas, eu digo que são 4 os obstáculos que impedem a mulher de crescer na carreira, e são zona de conforto, insegurança, culpa e preconceito. Só o preconceito é exógeno, os outros 3 são endógenos. Então eu dou 7 dicas para lidar com cada um desses que funcionou comigo, né? E cada uma dessas histórias são histórias que emocionam, e que inspiram e que transformam. Então acho que esse é uma boa dica para quem tiver interesse. Eu estou no volume 2, um volume é verde, o outro é laranja, eu estou no volume laranja, página 449. E a gente, essa semana, acabou de lançar o livro em inglês, com lançamento nos Estados Unidos, em Nova York, e na França, em Cannes. Então, acabou de sair a edição em inglês do livro, que está bombando, já é um best-seller, recebeu o selo de best-seller pela altíssima venda que teve. Lançamos em março, o volume 1, em maio, o volume 2, e agora, essa semana, a edição americana. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela dica e muito obrigada por você estar aqui com a gente, compartilhando um pouco sobre a sua vida, a sua carreira. Quem quiser te acompanhar, Rossana, a partir do nosso programa, onde é que te encontra? Eu sei que você é host de um podcast, é verdade? Dá pra gente aí o serviço, como a gente fala. Perfeito. Olha, quem quiser me seguir, pode me seguir pelo LinkedIn, Rossana Sadir, né? Rosana com 2 S, Rossana Sadir. Acho que eu sou a única, tá fácil. E no podcast, como eu comentei, o IPO, Young President Organization, tem um podcast em conjunto com a Exame, que é o IPOcast. Nós entrevistamos, eu já fui entrevistada num dos primeiros episódios, e faz 3 meses eu sou host também do programa, e a gente entrevista grandes líderes, grandes executivos, grandes empresários, traz a história de vida deles, a história de liderança e os aprendizados deles nas carreiras. Então, eu recomendo seguirem o IPOcast, está na plataforma da Exame, no YouTube e no Spotify, na plataforma Exame e o IPO. Então, fiquem à vontade e se inspirem também. Com certeza nos inspiraremos. Muito obrigada novamente, Rossana, e muito obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição da série, né, Conselho de Mulheres. Aproveitando que a Rossana deu a dica do podcast, do IPOcast, vocês também podem acompanhar o podcast do CRA São Paulo no Spotify. Todos os conteúdos do canal estão sendo exibidos lá também, então aproveita, fica com essas 2 plataformas, aqui no YouTube, que você pode se inscrever se ainda não for inscrito no nosso canal, e lá no Spotify. Quero muitíssimo agradecer a vocês, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, de deixar os comentários e de entrar nas redes sociais aqui do CRA São Paulo e da organização WCD Brasil. Espero todos vocês na próxima edição da série Conselho de Mulheres. Tchau, tchau!